Boa noite, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook. Boa noite você que está assistindo depois a gravação desse vídeo. Hoje, quinta-feira, 20 horas, uma live super especial da temporada da história com a Cris Libânio. E a temporada da história vai trazer muita história para vocês. Temporada da história, nós vamos falar de histórias reais. Já fizemos uma live aí. Quem tiver interesse, procura aí, acho que foi umas 2 semanas atrás. E agora nós vamos falar hoje. Cuidado com a história que você conta. Cuidado com a história que você conta para o seu filho. Cuidado com a história que você conta para as pessoas, para as amigas. Cuidado com as histórias que você conta para você. Deixa eu arrumar aqui a câmera que tá... Ui! Coisas de ao vivo. Tá atrapalhando o Facebook. Isso. Então vamos falar disso. Cuidado com as histórias que você conta. Boa noite, Duda, Camila, Carlos, Matelier. Boa noite. Boa noite a todos. E aí, hoje, cuidado com as histórias que você conta. Muitas histórias a gente conta para as pessoas, para as crianças e nem se dá conta do que está contando. Ou seja, o que tem por trás daquela história? Como a criança vai interpretar aquela história? Como a sua amiga, o seu amigo, alguém da sua família está interpretando aquilo que você está falando. Aquela história de coisa que acontece no dia a dia. Oi, vida de Julinha, boa noite, Camila, boa noite, Camila, um beijo. E por que cuidado, gente? Porque a gente pode influenciar sério as crianças, a gente pode influenciar muito as crianças, principalmente as crianças, mas as outras pessoas também. Oi, Eliana, boa noite. E aí, quando a gente influencia, é uma responsabilidade, não é? Duda, boa noite, estou assistindo com meu filho, eu amo seus vídeos, tem me ajudado muito, obrigada. Um beijo para o seu filho, Duda, que bom, fico feliz. Olá, Macula Márcia, boa noite Fátima, que bom vocês aí. Vamos começar então? Olha só, fiz uma lista de histórias aqui, né? Mas para a gente refletir. Primeiro eu quero contar da nossa responsabilidade. Eu recebi um convite para 2007, acho 2008, para escrever no jornal da minha cidade aqui. E aí o proprietário do jornal, eu tinha escrito uma coisa, ele leu, achou muito legal e me convidou e falou assim, você escreve o que você quiser, mas vamos falar sobre educação, porque é uma coisa que eu gosto muito e que no jornal não tem e tal. E aí, antes de escrever, gente, eu pensava assim, quem é que vai ler isso? O que é que vai ficar registrado? Como que isso vai impactar aquela pessoa? E normalmente eu escrevia para os pais, mães, avós, né, professores. E eu trazia uma situação, problema, né, uma reflexão acerca do que se faz normalmente e uma nova ideia. Oi, Cris, Regina, boa noite. E aí, gente, eu tinha, antes de começar a escrever, de vir, às vezes eu tinha uma ideia assim, no trânsito, qualquer lugar, mas a hora que eu sentava no computador para colocar aquilo ali, né, escrever as ideias, eu pensava assim, como vão sentir as pessoas que vão ler isso? E isso foi uma aprendizagem para mim, porque eu já escrevia textos para os pais das crianças da minha escola, a gente sempre mandava, a escola sempre mandou no final de semana um texto, antes era impresso, depois era no nosso site lá, mas, gente, eu sentia como se eu fosse o leitor, porque a responsabilidade
daquela nova informação chegar e causar um desconforto na pessoa tal que aquilo ela ia ficar ruminando, cozinhando aquela ideia lá e se sentindo inclusive culpada, porque eu falava um monte de coisa que eu estudei, que eu acredito, que eu apliquei, que eu tenho experiência. E muitas coisas eu ia batia de frente, com todo carinho, com todo, oi Nelma, boa noite, que bom você aí, com todo carinho, com toda delicadeza, mas eu sei que eu deixava um incômodo assim, porque a pessoa estava fazendo uma coisa que estava gerando, gerando alguma coisa na educação, e o meu intuito era que ela se despertasse, para que ela mudasse aquilo lá, transformasse. Mas então eu descobri um jeito de falar o que podia incomodar, mas de terminar o artigo, e era um pedacinho assim, era um texto de uma página não do jornal, uma página do Word. E aquele final, aqueles últimos parágrafos, aquelas últimas frases tinham que ser super positivos, para que a pessoa, quando lesse aquilo, ela tivesse uma vontade de mudar, ela visse que ela não era errada, não estava ali julgando o que ela fazia. Eu estava ali mostrando como que eu já fiz e que funciona, como eu estudei que não funciona, mas no final era um final assim grandioso, para que saísse dali feliz, falando assim, que legal, eu aprendi isso e eu vou aplicar isso. Então é diferente da gente ir lá e julgar, você está fazendo errado, não faz isso, que tá, né? Então isso me ensinou muito, porque eu tive todo o cuidado de escrever, e daí quando eu escrevi história para as crianças a mesma coisa, e quando eu falo aqui a mesma coisa, pode adiantar que vai lá no final que você vai ficar feliz de ver um final feliz nessa live. E sempre será assim. Eu não gosto de falar sempre e nem nunca, mas eu quero fazer desse jeito para que você tenha um final feliz nessa live, né? Felizes para sempre? É isso, tá? A história das minhas lives são essas, dos meus artigos e das minhas histórias para as crianças também. Oi, Mônica, boa noite. E aí, gente, então vamos começar aí, ó. Por que cuidado com as histórias? Porque as histórias, elas registram informação, mas elas registram com uma propriedade, com uma força, com uma consistência até perigosa. Por isso a gente precisa, e eu vou explicar por que perigosa. Olha só, quando você assiste um filme ou já assistiu ou assiste um vídeo, que o vídeo é feito por atores e aquilo ali é uma história que algum autor escreveu, pode até ser baseado em fatos reais, mas ali naquele momento é uma história representada por um ator muito bem pago, diga-se de passagem. E aí a gente chora, a gente se emociona, a gente fica triste quando alguém morre no vídeo, a gente fica triste quando alguém judia do outro, a gente fica triste com uma história que é uma história irreal, que não é um noticiário ali, é um vídeo de Hollywood. O ator está sendo pago para fazer para chorar, para sofrer. A gente chora e sofre junto. Então aquilo impactou você, impactou quem está assistindo. E esse também né, quando é drama, romance, tragédia, sei lá, né? E aí aquilo ali vai mexer com você lá dentro. E olha como que vai impactar a sua criança, então. Se você que sabe que aquilo ali não é real, imagina a criança que não filtra, que não interpreta, que está só recebendo informação, registrando, assimilando. Ela também vai ficar impactada com aquilo lá. E aí a gente tem os contos de fadas, que se chamam contos de fadas, deviam chamar contos de bruxa, mas bruxa também é um conceito diferenciado hoje, né? Mas tudo bem. O que se diz contos de fada, na verdade, tem informações ali muito pesadas. E naquelas histórias que a gente está acostumado a contar e acostumado a ouvir. E já ouvimos quando a gente era criança,
Quando os nossos pais eram crianças também ouviram isso aí, ó, mais de séculos, né? Então, mas o que tem por trás disso? Se eu choro num filme que eu sei que é ator, que não é verdadeiro aquela história, o que uma criança assimila quando Joãozinho e Maria são deixados na floresta pela madrasta e o pai, porque estavam com dificuldades financeiras, e a madrasta muito malvada queria se ver livre das crianças, e levaram para a floresta e largaram eles lá e foram embora. Gente, que drama, que triste! E a criança ouve isso aí direto nas escolas, em casa, ganha livro, assiste o vídeo. Quando meu filho era pequenininho, ele nem falava direito. E ele ganhava muito vídeo, era na época do videocassete. E tinha locadora, né? Então, ele tinha, ou ele alugava, não lembro. A gente assistiu o filme do Bambi. Que horror! Ele chorava, mas chorava. Porque no começo a mãe do Bambi já levava um tiro. E como eu já era separada, então ele tinha em mim, né, aquela pessoa que era tudo para ele ali, né? Pequenininho, eu dava todo o suporte, cuidava tudo. Foi uma fase difícil porque em razão da separação, então tinha as questões emocionais. De repente, numa das primeiras cenas, a mãe do Bambi, que acabou de nascer, levava um tiro. Gente, o Christian chorava. E o filho, vamos tirar isso e tal. E não, mas aí por fim a gente falou, não, então vamos assistir outra hora, porque ele também tinha curiosidade, tudo que fala não vamos fazer, quer fazer, né? Mas eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Mas, junto com o vídeo, assistia, isso eu já tinha. Eu assistia com ele e eu interpretava, filho, isso é um desenho, foi uma pessoa que desenhou, que escreveu a história, isso não é verdadeiro. Olha, você vê um desenho, não é de verdade. Quer ver o de verdade? Aí ia lá, pesquisava, mostrava lá o de verdade, a selva, como é que era, não é um desenho. Então, gente, mas ele sofreu. E aí o Dumbo, nossa, o Dumbo, quando tirava o Dumbo da mamãe, aquilo era o horror. E aí eu falava, não, filho, não chora, porque isso, na minha experiência, que não era muita, né? Não, filho, não chora, isso aqui a mamãe não é desenho, não é verdade. Mas, gente, vai explicar isso para a pessoa que chora com filme romântico, com filme que o cara deixa, abandona a moça. Olha isso. Nós estamos colocando o que na cabeça das crianças? E aí eu interpretava. Então eu tinha isso de bom, mas se eu tivesse a cabeça de hoje, eu não comprava, não alugava nada de Bambi, de Dumbo e outros mais. E aí, se a gente for pensar, Chapeuzinho Vermelho, veja bem, Chapeuzinho Vermelho, o lobo come a vovozinha inteira, e que fica dentro da barriga dela. E a Chapeuzinho vai lá e não vê que aquilo é uma vovozinha, que é um lobo e não é uma vovozinha. Aí ele come a Chapeuzinho. Aí o malvado caçador, que é herói, mas é um malvado também, porque mata o lobo e põe, tira a vovó, corta a barriga do lobo, põe pedra lá dentro. Gente, olha isso! E a bruxa do João e Maria também, depois, ela vai, lembra que ela prende ele, depois ela fala, põe o dedinho para fora para ver, porque ela vai comer o Joãozinho, porque na hora que ele tá magrinho, aí ele põe o ossinho de galinha. Gente, como assim? A gente manda as crianças lerem isso e assistirem isso, e a gente conta isso. Só que isso aí é cultural. Tem as partes boas da história, porque tem muitos defensores. Eu não estou falando se a história é ruim ou não é ruim, se ensina, se não ensina. Eu estou dizendo que para a criança, ou você interpreta e ainda assim com a idade vai causar grandes prejuízos, porque eu vou explicar mais porque aqui das metáforas. Mas quem já leu, as mulheres aí que já leram, os homens também, Mulheres que Correm com Lobos. Gente, é muito legal esse livro. Esse livro interpreta as histórias e você vê que sabedoria, que interpreta várias histórias, os sapatinhos vermelhos e várias outras lá.
mas numa psicologia tão sábia, tão legal, que dá gosto de ler a história de novo. Só que eu li esse livro quando eu tinha 40 anos. E aí, aquilo sim, eu interpretei e vi o lado masculino, o despertar, a maturidade, a mulher que se submete aos homens, blá, 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 tudo isso. Ensina demais. Você que é mulher aí, que homens também, mas é um livro mais direcionado para as mulheres. Gente, lê esse livro que é muito legal, dentro da psicologia. E vai vai mexer assim com você. E são os contos de fadas. Mas não é para criança. Ou então precisa de um intérprete ali para criança, muito cuidadoso, muito sábio, muito maravilhoso, para interpretar essa vovozinha com lobo mau. 3 porquinhos que, sabe, o lobo cai no panelão, que sopra, tudo tem um porquê. Esses contos não são assim, né? Os contos que eu tô dizendo. Então, essas historinhas que você compra ali, que custa R$1 e que não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver. Selecione, escolha. Então, falando sobre os contos de fadas, e eu vou fazer aí nos meus posts, vou começar a colocar um pouquinho de cada um, mas o Pinóquio, gente, tem criança que já se vê, se eu não for para a escola, a orelha vai crescer. E uma vez eu comprei uma coleção muito legal lá para minha escola, que eram os sentimentos, né, os valores e tal. E um deles era o egoísmo, os positivos, o que não cabe no meu mundo e o que cabe no meu mundo. E tinha histórias muito legais, mas tinha uma do egoísmo, que as crianças começam a perceber, porque a criança é egocêntrica, pequena. Ela está na idade, isso faz parte do desenvolvimento dela, ela está se descobrindo como indivíduo separado da mãe, e está se autoafirmando e tal. E ela quer tudo para ela. E aí vem essa história e normalmente eu comprava do vendedor que já ia na escola, já conhecia e tal, e pensava, essas aqui vocês vão gostar, essas aqui vocês não vão gostar não. A gente estava acostumado desde que a gente abriu a escola, ele levava pra gente. E aquela coleção eu li alguns, falei, legal. Só que não li do egoísmo. E o egoísmo, o menino que era egoísta, crescia a unha dele, ele começava a ficar escuro e a barriga dele crescendo, porque ele tudo ele queria pra ele. Gente, quando leram a história, não deu. Eu falei, dá fim nesse livro, não quero esse livro aqui na escola. Porque a criança já se via com a barriga crescendo, com a unha crescendo, que pegava o egoísta, pegava tudo pra ele. E aí aquela unhona assim na criança. Gente, um horror. E aí aquela criança que desenhou, eu via o tanto que ela ficou impressionada com a história e eu não li antes. Então, cuidado com o que você lê para sua criança, cuidado com a história que você até inventa para sua criança. Eu inventava a história para o Christian, mas eu tinha esse sentimento já, essa intuição, sei lá o quê, que eu sempre contava história boa, para não ficar com medo nem assustado, ainda mais na hora de dormir, né? Então, a minha mãe que tá aí, a vovó Eliana, sentava num balancinho lá na minha casa, na casa dela, né? E ficava balançando com o Christian ali no colo e contando a história que ele queria. Vovó, conta a história de um menino assim, ele já dava o roteiro da história e a minha mãe contava. Então isso fez tanta diferença na vida do meu filho, do tanto que eu contava, do tanto que a minha mãe contava, que, né, a minha irmã, todo mundo contava história, meu pai, porque ele amava. O dia que ele foi na biblioteca, ele falou assim, mãe, isso é melhor que locadora, porque ele viu aquele monte de livro e pode pegar de graça. Então ele ficou super feliz, porque foi criado com história e aprendeu muito com história, porque a história ensina demais. Então, gente, selecione, questione os contos de fadas. Mas é famoso? É maravilhoso? Sim, mas não para criança pequena. E não sem interpretação, porque a criança não interpreta. Ela só assimila e ela se vê naquela história. Então, vai chorar se a mãe do Bambi for levar um tiro, se o Dumbo for separado da mamãe,
Nossa, era uma tristeza aquilo, gente. E aí eu fui eliminando esses aí, né? Só trazendo história feliz. Agora, por que é que causa tanto isso? Porque as histórias, quando eu fiz o curso de hipnoterapia e continuo, participo de um movimento de terapeutas de hipnose, a gente trata as pessoas com metáforas. Isso é tratamento para cura emocional de metáforas. O que é metáfora? História. Então eu conto uma história porque o inconsciente, a linguagem do inconsciente é simbólica. Eu não vou falar assim, era uma vez, eu sempre mudava o nome lá quando eu Cristian, mas conta a minha história, não sei o quê. Contava a história dele, mas contava, às vezes mudava uma coisinha para ele não, porque aquilo era uma metáfora. Aquilo ali era um símbolo, simbolizava ele, significava o que ele estava vivendo na época. Então, as metáforas na hipnoterapia curam. Gente, eu vou fazer um parênteses aqui. Hipnose, como a gente ouviu falar, e eu também ouvi, tinha um certo preconceito de hipnose, que a pessoa dorme, não sabe o que está fazendo, esquece o nome, isso é coisa de palco. Existe? Existe sim, claro, mas não é uma terapia. Se você vai fazer uma terapia com uma pessoa séria, uma pessoa que estudou, que tem uma postura terapeuta e não de show, o show é muito legal também, mas se a pessoa tem medo e um certo preconceito com a hipnose por causa desse monte de show aí que vira cachorro e etc. Mas na hipnoterapia, gente, isso é sério. E com essas metáforas a gente consegue acessar o inconsciente da pessoa e curar, e trazer à tona aquilo que está lá e que precisa ser tratado. E a hipnose, vou repetir o que se fala lá no movimento transformacional de hipnose. No Instituto Romani eles falam assim, hipnose é uma comunicação que transforma a vida. Então, nós fazemos comunicação o tempo inteiro. O Dumbo, a história do Dumbo foi uma comunicação. Eu falar com meu filho e falar assim, você é preguiçoso, você não come nada, você não cata as coisas, você bagunça. Isso é uma hipnose, eu estou registrando e está mudando a vida do meu filho. Está mudando a vida, de qualquer pessoa que eu fale alguma coisa. Então, não é só história, é falar, comunicação. Então, dentro, claro que existem várias maneiras de se fazer uma hipnose, uma hipnoterapia, mas a metáfora é uma delas. E por isso que eu estudei, que eu pratiquei, que eu tenho experiência e eu posso dizer como terapeuta que a história que você conta, que parece que é tão inocente lá dos 3 porquinhos, da Bela Adormecida, da Cinderela, gente, olha a humilhação da Cinderela. E aí tem o significado do sapato, que é muito lindo na psicologia, o sono da Bela Adormecida é muito lindo, pode ler e pesquisar isso, mas para a criança não, porque ela não interpreta. Nem a gente interpreta direito. Quando eu li Mulheres que Correm com Lobos, eu falei, nossa, que legal, não entendi isso. No meu inconsciente deve ter ficado registrado de outra maneira. Então a hipnose séria, consciente, responsável, trata com histórias. Não só com histórias, de outras maneiras também. Mas um dos tratamentos super eficazes são as histórias. É a história, né? E aí, gente, olha, então como as crianças não interpretam, não filtram, elas registram tudo que a gente conta e tal. E eu te trouxe um exemplo aqui, Eu atendi uma menina, a tia da menina que morava no Rio, uma menina de acho que 7 anos na época, falou assim, olha, minha sobrinha está num tal estado, não quer sair de casa, não quer que a mãe saia, chora e tal, e mudou assim da água para o vinho de um dia para o outro, não quer ir para a escola e ninguém descobre o que é, já foi no psicólogo, e aí eu falei, você não pode conversar com a mãe e tal, aí marcou horário e tal. Gente, eu comecei a investigar, mas tem que ter uma causa isso. O que
que ela faz? O que ela fez nos últimos dias? Com quem que ela fica? Tal, tal. Cheguei lá no resultado que ela ficava com a avó, muitos dias que os pais precisavam sair e que, né, e que iam passear ou trabalhar, tudo ficava com a avó. E o que a avó faz? A avó assiste televisão o dia inteiro, a televisão fica ligada. Será que a avó não deixou ligada a televisão perto da criança nesses dias que aconteceram aquelas tragédias? Lembra do Rio de Janeiro que desbarrancou, soterrou e foi aquela desgraça? E a menina, eu não lembro se foi esse fato lá do Rio de Janeiro ou se foi aquela coisa da favela lá, de tiro, de arma e tal. A menina assistiu aquilo e tinha medo que os pais saíssem de casa. Só que ela não conseguia contar isso. Isso ficou porque ela estava meio que dormindo ali na sala. Você já pensou o que registrou naquela menina? O perigo dela sair de casa, bala perdida, e o perigo aí confirmou com a avó que ela realmente estava assistindo essa notícia aí. E aí eu pedi para a mãe sentar com a criança e explicar o que é que ela, mesmo que a criança não se lembrasse do que tinha assistido, a avó confirmou que viu as notícias todas lá e que explicasse na época, né, o que tinha acontecido. Olha, isso é lá longe, isso não acontece todos os dias e não sei o que, explicar para deixar a criança confortada daquela notícia horrível que meu pai e a minha mãe vão sair e vão morrer. Claro, até eu ia chorar, né? Então, gente, olha que peso naquela criança, carregando aquilo sem conseguir explicar, sem nem saber se era da notícia. Aquilo ficou registrado nela e ela ficou traumatizada e mudou a vida dela. Aquela comunicação transformou a vida daquela menina. E aí, depois que foi explicado, depois que foi tudo, né, esclarecido com a criança, ela começou a voltar para a escola, e aí eu fui orientando, tomou floral e tudo mais, para tirar aquela informação e para ficar mais consciente de que aquilo não estava acontecendo ali na porta da casa dela, nem perto do trabalho do pai, nem perto da escola dela. Então, olha que sério, uma comunicação que foi uma história contada. E aí eu coloquei na sequência aqui, ó. Eu encontrei com uma amiga minha aqui em Pouso Alegre, logo que, assim, eu lembro que o Christian estava começando a falava um pouquinho, né? E aí eu encontrei com ela e ela tinha tido o filho recentemente também perto do Christian, assim, mas a gente não tinha encontrado, nós estudamos juntas e não encontramos depois que os filhos nasceram, né? E inclusive eles depois foram colegas. E aí ela contando pra mim, Cris, que coisa horrível que é ter filho. Nossa senhora, eu quase morri de dor. Foi um parto horrível. E mais, não dormia. E ele trocou a noite pelo dia. E não sei o quê. Eu não imaginei que ia dar tanto trabalho. Eu ralei, eu sofri e tal. E eu não consegui nem interromper a minha amiga para dizer que comigo foi tudo bem, não senti a menor dor, fui lá, o Christian nasceu e eu estava feliz da vida. E ele não deu trabalho, porque eu contava a história para ele na barriga. E aí, filho, hora de acordar, tá de manhã, aí chegava de noite, filho, tá na hora de dormir, olha a hipnose, olha a comunicação. Filho, fecha o olho, acabou a brincadeira, não vamos mais mexer, agora é hora de ficar quietinho, dormir, amanhã eu te acordo, isso na barriga. E como que eu ia interromper ela para contar toda a maravilha do nascimento do Christian, sendo que ela estava acabada. Ela estava acabada, assim, sabe? E aí, contou, mas criança dá muito trabalho. Gente, eu não durmo, é fralda, é isso. E aí de noite acorda para mamar e birra. Eu tô esgotada, eu não sei o que eu vou fazer, que não sei o que. Até hoje não dormo direito e tal. E aí o Christian falou, tá, tchau. Nem contei minha história porque não deu tempo, né? Senão devia ter contado. E aí o Christian chegou em casa e falou assim, tristinho assim, falou, mãe, eu dou muito trabalho? E não, filho, por quê? Você não dá trabalho, você dá alegria, né? Aí ele falou, por quê? Eu falei, por quê? Ele falou assim,
porque o neném da sua amiga só dá trabalho. Ela falou que filho dá trabalho. Falei, não, desconstruir aquilo tudo que a minha amiga tinha falado. E, gente, muito registrado aquilo de ver a carinha dele de, puxa vida, eu nasci para dar trabalho para minha mãe. Apesar de eu já ter contado a história dele várias vezes de nascimento, né, de toda alegria e tal. Mas olha o que a minha amiga causou ali. Mas ela estava contando a história dela e, né, ali na empolgação não considerou o que o Christian podia, nem eu, né, imaginei, tanto que fui embora e ele que foi me falar depois. Então, olha só, a história que ela contou para mim e o que causou no meu filho. Então, gente, além dessa história, imagina que você encontra com uma pessoa e começa a contar. Nossa, eu tô com uma dor disso, minha coluna, eu passei mal, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo bem, a gente pode dar notícia, porque às vezes a pessoa quer saber como você tá, tudo. Mas não perdure na negatividade. Olha, aconteceu isso, mas agora tá tudo bem, tô melhorando, já fiz isso, já fiz aquilo, tô com fé que vai melhorar, tô confiante que isso aí vai dar certo, tal. Oi, Mari. Oi, Shelly. Olá, Fabiana. Boa noite, pessoal. Então, vamos entrando. Eu estou contando histórias reais, histórias, contos de fada, história para que a gente tenha cuidado. Então, vai conversar com alguém, gente, fale até, conte aí, que às vezes a gente quer desabafar, igual a minha amiga quis, né? Mas conte, fecha a história de um jeito mais positivo. Por pior que tenha sido, sabe, se tiver falecido alguém, você fala, no fim da história, você fala assim, vamos confiar que existe uma inteligência superior que cuida de cada filho. Ponto. Olha, pode ser a pior desgraça do mundo. Dá para fechar com isso, não dá? Porque assim você remete a pessoa aquela confiança, aquela coisa, sabe, que realmente tem uma inteligência superior cuidando das piores histórias. Essa fez terrorismo com o nascimento do filho? Fez. Mas ela estava sofrendo ali, né? E eu podia, né? Na época não pensei nisso, podia ter aliviado um pouco. Mas acabou que ela falou e quis ir embora logo porque tinha mais o que fazer. Então, gente, olha, fecha o seu discurso, a sua história com uma certa positividade na medida do possível, porque a impressão que fica na pessoa é forte. E aí encontrar com aquela pessoa de novo, olha só, encontrar com a pessoa de novo pode, sabe, a pessoa reportar aquele momento, primeiro, e segundo, a pessoa vai levar a sua história de desgraça, de terrorismo, né, Nelma, de tristeza, com ela. E ela vai contar para todo mundo que conhece você. Lembra da fulana? Coitada da fulana, tá sofrendo disso, tá com aquilo, tá blá 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 blá. Conta toda a sua desgraça. O que está acontecendo? Energia. Aquela conta para outra, a outra conta para outra. O que você recebe? Energia aí na sua coluna, no seu rim, no seu fígado, e o que é que tiver doente vai falar assim, o fígado dela está acabado. A coluna não tá nem andando direito. Nossa, ela tá tão depressiva. E aí vai contando, espalhando a história, gente. Não falem mal de mim. Imagina que a pessoa vai sofrer depois. Então, deixe um pouquinho de positividade ou muita positividade de que tá tudo melhor. Nossa, agora, sabe que eu aprendi muito com essa dor na coluna? Nossa, eu tô fazendo isso, não sei o quê. Então, conte o outro lado. É igual quando eu fechei a escola. As pessoas falam assim, nossa, eu falei, não, mas tá tudo certo. Isso aí já era uma coisa que era para acontecer. Sabe, tudo tá organizado no universo, a pessoa ficava com tanto dó de mim, porque 21 anos de escola, fechei a escola, que tristeza, que desgraça. Quando, às vezes, eu tinha que falar, né? Mas e a escola? Quando vai abrir? Não, eu fechei a escola não vai abrir mais. E aí eu falava, olha, que legal,
porque eu vou. Agora a escola saiu ali das cercas do sítio escola e foi para o mundo na internet. Eu posso me dedicar mais a todo o conhecimento, passar para as mães, para as crianças e tal. E veja bem que a pessoa fala assim, nossa, não é verdade que a crise vai, né? Isso aí vai crescer e aí vai reverberar, né? Quer dizer, saía, em vez de ficar com dó da coitadinha que é a empresária falida, né? Porque o Covid acabou, porque as crianças saíram, porque os pais não tinham lá. Tudo aquilo ficava ali, né? Conjecturando por que fechou. Nossa, não sei o que, coitado das crianças, coitado dos professores. Gente, ninguém é coitado, não. Tudo faz parte do caminho, tudo tem hora de começar e de acabar. Então, eu deixava isso bem claro para as pessoas, porque isso fazia diferença na minha energia. Entendem? Que história minha pode ser maravilhosa ou triste, do povo ficar com dó de mim. Beleza, vamos seguir aqui. Então, eu atendi uma mãe que falou assim, eu não tô dormindo, não sei o que tal. Aí o filho chegou, eu falei assim, pode atender ele lá, era online, né? Atende ele lá e tal. Ela falou, não, deixa, pode ficar aqui. Eu falei, não, a gente tá falando de coisas que não é legal ele ouvir. Aí ela deu lá uma coisa para ele fazer e levou ele para outro lado, para outro cômodo. E aí eu falei assim, olha, a criança não é, tem coisa que não é para ela ouvir, nós estamos falando de problema seu, né, e tal, e não é bom ele ouvir. Ela falou assim, você sabe que é verdade? Porque, olha, esses dias eu não estava dormindo bem e eu contei para minha irmã e falei assim, nossa, eu não dormi nada, tô tão cansada, não sei o que, não sei o que. Você acredita que o pequenininho, esse que tinha chegado lá na hora do atendimento, você acredita que ele falou assim, eu falei, filho, vamos fazer a tarefa. Aí ele falou assim, ai mãe, não vou fazer não dormi nada, fiquei a noite inteira acordada, tô tão cansada. E eu acreditei. Depois, na hora, eu falei, opa, peraí, ele dormiu sim, porque eu vi e tal. E ele repetiu as palavras dela. Olha, então, cuidado com o que você fala e conta para os outros se as crianças estão perto, que elas vão registrar e usar a favor delas, claro, né? Ou não. Ou então, como o Christian escutou a história e esse menininho aí, que foi bem complicado. Que mais? Outra história do Christian. Passou no jornal que um ladrão entrou pelo telhado e quebrou a telha e roubou, não sei o que, e fez... E ele escutou lá naquele jornal de 7h30, sei lá. E não foi até uma notícia assim muito pelo horário, né? Eles não dão muito drama na notícia. Mas ele escutou. E aí, ele estava dormindo lá, é sítio, né? E aí escutou um barulho no telhado. Mãe, o ladrão tá aqui, o ladrão do jornal, não sei o que, ele era pequenininho. O pavor dele, gente, porque relacionou o barulho do telhado com a notícia que ele tinha escutado. E era um gambá que subia no telhado, né? E aí, acalma, filho, e tal. Então, mesmo que ele não expressasse aquilo, imagina que ele estava na hora de dormir, ele estava deitado, imagina que ele guardasse aquele medo, e eu falava, não, filho, não é não, mas ele ficasse com aquilo ali, e aquilo fosse registrado, e toda vez que ele escutasse um barulho, era isso. Até que nós mostramos, e tudo, para que tirasse aquilo ali de cabeça, e dormisse sossegado. Outra coisa que a gente fala, olha só, não vai aí que o homem do saco te pega. O homem tem um saco grande que ele carrega nas costas, pega a criança. Não fale isso. Gente, quantas mães eu já ouvi falando isso, para a criança não ir ali, para a criança não sair. Se você sair, o homem do saco vai te levar. Gente, não é verdade. E não vale a pena. Explica, para a criança compreender. Imagina, o tal do homem do saco, desde que eu era pequena, eu já escutei esse homem passando na rua. E não é verdade, mas a gente tem os perigos de uma pessoa levar, tal, tem os perigos, então nós vamos explicar, mas não é que ali tem um homem ali no portão, vai passar o homem. Não é assim. Então, sem esse drama, sem esse peso na criança, conta real. Olha, pode acontecer isso, as pessoas passam,
você é tão lindo. Eu falava, meu filho, você é tão lindo que, olha, a pessoa pode querer você, então fique perto de mim, não sei o que, tal, tal. Porque a criança se perde, né, na praia, sempre orienta, mas não com medo, porque aquele medo fica gravado e registrado. Então essa é uma história, né, do homem do saco. E isso é uma mentira. E daí depois, hoje, quantas mães vêm e falam assim, não, eu vou contar isso assim pro meu filho. Eu falo, não, por que você vai contar isso? Você não pode falar a verdade de uma maneira mais infantil, mais simples, mais dentro de uma metáfora. Conta uma história, em vez de ficar inventando mentira para a criança. Não é legal. Porque uma hora ela vai lembrar daquilo, vai falar assim, nossa, minha mãe me enganava feio, viu? Minha mãe falava cada coisa, que mentirada. Ou então ela vai criar o filho dela com mentira também. E não é uma boa energia e não é uma boa saída, se existem outras muito favoráveis para a criança compreender e ser real. Gente, vamos cair na real, abre o jogo dentro de, de uma proposta infantil. O que mais? História para justificar. Nossa. Aí aquela criança está reinando, fazendo birra, cumprimenta fulaninho, né? Aí você pega e fala assim, ai, sabe o que é? Hoje ele acordou, tá meio enjoadinho, tá com sono, ele não comeu hoje direito. Você inventa a história para a pessoa, para justificar a falta de educação da criança não cumprimentar. Ai, que chato. E aí a criança sabe que aquilo não é real, ou então ela aprende não comer, não dormir direito, falar para você, o que tá acontecendo? Você tá birrando aí, menino? Aí ele vai e fala assim, porque eu tô com sono, porque eu tô com fome, porque você inventou essa historinha para não ficar feio, que essa mãe o menino não cumprimenta, né? Então você fala assim, depois eu vou conversar com ele tanto que ela... Eu falava assim, cumprimenta sempre, às vezes antes eu via a pessoa chegando, eu falava assim, filho, nós vamos encontrar a Maria, e a Maria é muito educada e é minha amiga, eu adoro ela, então nós vamos cumprimentar, e a Maria tá chegando, vamos cumprimentar a Maria, ou nós vamos num lugar que eu sei que eu vou encontrar pessoas, eu falo assim, olha, na hora que chegar lá no médico, nós vamos falar, boa tarde, tudo bem? E aí se a pessoa falar, oi, tudo bom? Para você, você responde, tudo bem, e você? Então era a maior belezinha, ele falava. A pessoa, oi, Christian, tudo bem? Ele, tudo bem, e você? Que não é comum, né? Mas e o preparo? E a vantagem que é ser educado? E a maravilha que é falar um oi e ter mais amigos? E amigos, e a energia do cumprimento, blá, 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 né? E o pavor do rabo verde, gente, o rabo verde era um homem de saco de Pouso Alegre, né, Nelma? É uma história legal para contar, sem dramas, né? Mas era uma pessoa muito interessante e causava medo nas crianças. Mas a gente precisa contar realmente de um jeito que não fique assim tão dramático, né? E aí, gente, nós vamos falar mais o que, ó? O homem do saco, já falei. O bicho do escuro é igual ao homem do saco. Ali tem um bicho, o bicho vai te pegar. Não conte isso. Mesma coisa do homem do saco. E essa aqui eu vou pular, vou deixar para outra hora, porque nós já estamos aí. Quando eu tinha 9 meses, eu, por algum motivo, fiquei com intestino solto e vomitando e passando mal, e daí eu tive uma desidratação. E aí fui para o hospital. E no hospital foram pegar minha veia e, furaram o pé. E eu sei que a minha mãe conta, eu não lembro, eu tinha 9 meses. A gente não tem memória de 9 meses, mas no inconsciente está registrado lá. Tudo as fincadas de agulha que eu levei com 9 meses, no pé, sei lá nem aonde, né? Porque eu era um bebê. E a minha mãe disse que eu fazia, como lá na casa da minha avó tinha galinha e pato, tudo no quintal, e quando era pra galinha sair, porque as galinhas vinham em cima da gente assim,
me ensinaram a fazer e tocar a galinha. Então o médico chegava e eu tocava o médico e as enfermeiras, porque já vinha dar agulhada lá, né? E não tinha essas modernidades de hoje lá de pôr um catéter e ficar ali recebendo e tal. E aí, então eu fiquei traumatizada com aquela agulhada que me picaram, né? E então eu cresci, eu chegava no homeopata, por exemplo, e eu contava. Eu não lembro, gente, olha, minha mãe, meu pai contavam essa história. Tadinha, ela tinha medo de agulha, mas ela foi assim por causa quando ela era pequenininha, pegaram veia no pé e não sei o quê. A história que eles contavam para mim, talvez eu tivesse medo de agulha, mas aquela história que eu escutei tanto de tadinha fincar agulha, pode ser que tenha me causado esse medo de agulha. E quando eu entendi isso, né, nos meus estudos, tudo, eu ainda ia no homeopata. Eu jovem, assim, gostava de homeopatia já. E aí ele falava assim, me conta de você, o que você tem medo? Tá? Eu falava, eu tenho medo de agulha. E aí, mas gente, eu nunca fui assim, medo de agulha, desesperado, de chorar, fazer show. Era um medo que eu ia lá e tomava uma injeção, tirava sangue e tudo. Mas no dentista uma vez eu mordi o dedo do dentista, né? E essa eu lembro, né? Que aí foi aquele drama. Mas o que era aquilo? No meu inconsciente estava lá medo de agulha, veio uma agulha aí, né? Mas depois eu pedi desculpa, tá, gente? Foi tudo resolvido. Mas quando eu cresci, eu entendi então que a minha homeopatia era para medo de agulha. Uma das características da homeopatia é o medo de agulha, a característica da homeopatia de fundo. E aí, quando eu fui estudar a homeopatia, eu li a Cilícia, é linda, mas é linda. E aquilo eu falei, gente, que maravilha, tal. Aí eu quis acabar com esse medo de agulha, porque aquilo lá eu achava que era coisa colocada na minha mente, né, no meu subconsciente. Era uma crença, sei lá. Eu ainda tenho um pouco de não gosto de agulha, não é o meu forte, tá? Me dá umas 3 caixas de comprimido, eu prefiro do que uma agulhada. Mas nem comprimido não gosto. Mas tudo bem, não vamos entrar nisso. Mas eu li a beleza que era aquele remédio do medo de agulha, que é a Cilícia. E eu me entendi. E aí eu quis fazer acupuntura, curso de acupuntura, para eu ficar amiga das agulhas, entendeu? Então, gente, olha o que uma história contada vai gerar, vai, né, caminhar lá na frente. Mas no subconsciente, as histórias ficam. Mesmo que você não se lembre, a história que alguém contou, a história... Sabe-se lá, se Tom e Jerry, que é aquela pancadaria, pica-pau pancadaria, uma belezinha, nossa, desenhinho, bonitinho. A vingança do caçador com o lobo, a malvadeza dos porquinhos com o lobo, não estou defendendo o lobo, nem inimigo, nem nada. A destruição dos inimigos dos super-heróis, tudo isso, sabe o que fica lá dentro da criança? Se você não interpretar junto o videogame, se a gente não interpreta, assimila de maneira complicada, difícil. E é isso que a gente vê quando você vai trabalhar o inconsciente da pessoa, porque aquele desenho básico que eu vou fazer aqui com uma canetinha, de que só lá em cima que fica só lá em cima que fica o que é consciente. O inconsciente é o que dirige a nossa vida. O inconsciente é a maior parte. Então, aqui, ó, vamos dizer, né, o iceberg, aqui que está para fora da água, né, aquele é o que a gente sabe, é o que é consciente. E aqui embaixo, submerso, é o inconsciente. E aqui embaixo tem um monte de história que a gente ouviu lá na infância. Tem um monte de história. E sabe-se lá, mas agora você quer mudar a infância das pessoas? Não, eu só quero refletir. Sabe-se lá o que é que aconteceu quando o meu filho registrou aquele Dumbo com o desenho do Bambi?
Sabe o pavor que ele teve de perder a mãe naquele momento tão emocionalmente complicado? Depois eu limpei tudo isso, tá, gente? Eu expliquei e tal, mas muitas coisas no inconsciente que eu nem sei que ficaram lá. Sabe o que fica lá no inconsciente da sua criança quando você lê um conto de fada desse tão pesado? A gente não sabe. Então, o tema de hoje é cuidado. O que é cuidado? Selecione. Não vai lendo qualquer coisa, não vai deixando sem interpretação. A gente, inclusive histórias ruins, a gente pode usar o exemplo com interpretação. Ruins assim, né? Que vão registrar informações. Mas com interpretação, aí você tira a criança daquele receber, só receber a informação sem filtrar, sem raciocinar e sem... Mas tem coisa que a criança não tem capacidade não, gente. Não adianta ficar explicando. O sono profundo da Bela Adormecida tem um significado da psicologia. Mas para a criança não, é muito abstrato aquilo. Então, cuidado. Como curiosidade, pesquisem sobre o Coringa do Batman. O ator, depois de toda aquela história que ele viveu, um personagem que não existe. O Coringa não existe, foi uma criação. Ele estudou, ele interpretou, ele leu a história, ele fez... O que aconteceu no final? Triste. Morreu, né? Se suicidou. Então, pesquisem lá, pesquisem a história, o que ele falou, o que ele achava. Na neuropsicologia, a gente interpretava os filmes para entender as neuroses, os esquizofrênicos, tudo, porque são baseados em coisas que existem. Quem escreve ali vai pesquisar do mesmo jeito que eu pesquiso. Quando eu vou escrever uma coisa, escrevi uma história do Tatu Bolinha. Eu fui pesquisar. É uma história pequenininha para criança, mas eu fui pesquisar o Tatu Bolinha para poder ver como que era o desenho, que até a Eliana desenhou para mim, a minha mãe, né? E aí, para entender o funcionamento de fechar, se chama carapaça, se chama casca, se chama, sabe? Eu não vou escrever uma coisa assim, e o pé não, é pata. Então, até para escrever coisinhas simples assim, eu pesquisava. Então, o Coringa foi pesquisar e o que transformou a vida dele, né? Bom, é a título de curiosidade e reflexão. Não estou dizendo o que foi que causou, mas, né, já existiram outras histórias dessa, né? A pessoa entra tanto no personagem que não existe. Olha o inconsciente. E aí acontecem essas coisas. Gente, a criança adora história, mas a criança gosta de história, de super-herói, de princesa. Por que eles adoram super-herói e princesa? E de animais, né? Os animais porque são naturais, né? Porque são assim, a natureza ensina. Então você não coloque um animal como os 3 porquinhos tão vingativos, como aquele lobo malvado, não sei o quê. Por que ele é selvagem? Por que esse animal é isso, né? Então tem sabe, um pouco de realidade, mas também tem a fantasia. E a fantasia para eles é uma coisa que pode acontecer coisas lindas. Então as crianças gostam de herói por quê? Porque eles têm coragem, por causa da ação, eles agem, né? Eles resolvem, porque eles ajudam, elas admiram, têm admiração, têm a força. Isso são os heróis. E as princesas, por quê? Porque tem beleza, porque tem riqueza, porque tem felicidade, felizes para sempre. As meninas gostam disso, né? Faz parte do universo feminino. Mas é isso, não é só isso. Para mim, as histórias, para mim, eu, Cris, Libânio, as histórias precisam ter moral da história. Precisam dar recursos para suas crianças. Do tipo assim, como eu vou resolver isso como personagem? O personagem passou por aquilo e ele resolveu. Olha o final da história feliz. Isso que é final feliz. Não é casar e ser feliz para sempre e pôr o vestido de noiva, pôr a coroa. Isso é feliz? Também é. Mas o que ensina? Dá um beijo, come maçã envenenada, dá um beijo aí, entra...
tudo tem explicação, bonita lá, se você for pesquisar. Mas para a criança, o que ensina? Ó, os 7 anões, cada um é um aspecto da personagem, da Branca de Neve. E aí ali são os aspectos da personalidade. Muito legal, interpreta lá, você vai ficar feliz. Mas a criança, como que você vai interpretar para a criança? Precisa saber fazer isso, né? E aí, então, quando vem uma história com qualidade, que dá recursos emocionais para a criança, para ela poder resolver a vida dela, quando vem uma história que o final é feliz porque ela se empodera e sabe resolver, ela, o personagem, e ela se coloca no lugar do personagem, quando vem uma história que desperta na criança, desperta inclusive em adultos, uma história infantil desperta em adultos, algo que ela pode fazer na vida dela, desperta consciência, desperta vontade, desperta valores. Gente, isso é maravilhoso. Piaget, tem Piaget, Jean Piaget, da teoria do desenvolvimento infantil, cognitivo. Como as crianças aprendem, do construtivismo, constrói o conhecimento. Piaget tem um exemplo clássico, quando a criança está formando o juízo moral dela. E o exemplo é muito interessante. Quem é mais culpado? A gente pergunta para a criança, de uma certa idade, e ela vai responder assim, porque ela não tem o juízo moral. O que é juízo moral? Para ela julgar se isso é certo, se isso é errado, moralmente falando. Não tem o juízo moral desenvolvido. Então, a gente pergunta para a criança assim, quem é mais culpado? O Zezinho, que ao tirar os copos que a mamãe comprou, sem querer, quebrou 10 copos, ou o Zezinho, sem querer, foi tirar da cesta de compras e quebrou 10 é muito, lá tá escrito 5, acho, não lembro, quebrou 5 copos sem querer, ou o Luizinho, que ao tirar os copos da cesta, quebrou 2 copos por gosto. E aí conta a história, a criança vai falar assim, ai, o que quebrou? 5. Para ela, gente, não tem a intenção ainda. Ela vai olhar o resultado, 5 copos, 3 copos. Então, para a criança pequena, o juízo moral não construído ainda, e está no desenvolvimento dela ainda isso, ela vai responder, o mais culpado, o pior é o Zezinho, que quebrou 5 copos sem querer. Foi um acidente, mas foi um acidente, mas ele quebrou 5. E o Joãozinho quis quebrar, ele fez tchum, e quebrou por gosto. Mas ele quebrou só 2, ou 3, né, que eu falei. Quebrou só 3. Então, no juízo moral da criança, olha isso, dá pra gente entender muito como que a criança interpreta uma história. Se eu contar essa história pra ela, ela vai falar assim, o Zezinho é mais culpado, porque ele quebrou 5. E o outro que quebrou sem querer, quebrou por querer, é menos culpado, porque ele quebrou 3. Ela conta os copos, ela não vê a intenção da criança. Olha isso, como que dá pra gente refletir muito em cima disso sobre interpretação das histórias. Precisa de alguém ali para ajudar, tá? Estamos terminando. E para terminar, eu vou contar uma história. Uma história que eu escrevi, é um e-book que está lá nos meus baús. No baú, não está na surpresa quântica, que é do celular. Era uma vez 2 celulares. E um celular era amarelado e o outro avermelhado. Capinha vermelha, capinha amarela. A tela do amarelo, era amarelada. E a tela do vermelho era avermelhada. Então, quando o vermelho olhava para o céu, ele falava assim, que nuvem linda é essa avermelhada. E o amarelo falava assim, que amarelo, que vermelho, essa nuvem é amarela, você não está enxergando? Aí eu olhava uma árvore e falava, nossa, olha essa árvore avermelhada, que bonita. E o amarelo falava, não é avermelhada, é amarela. Cada um enxergava de acordo com o seu filtro, com a sua tela.
E eles brigavam o dia inteiro. É vermelho, é amarelo, é vermelho, é amarelo. E aí, um dia, eles discutiram tanto que o amarelo foi na internet e procurou lá cor da grama. E estava escrito verde. E ele falou, mas aqui está escrito verde, eu estou vendo que é amarelo. E aí o vermelho foi procurar cor da grama, verde. Como verde se eu estou vendo vermelho? Aí eles falaram, acho que a gente está com algum problema. Vamos no técnico? Aí foram no técnico. Chegou lá no técnico e o técnico falou assim, olha, ele está vendo vermelho, eu estou vendo amarelo. Mas acho que a gente está com algum problema aqui. Aí o técnico falou assim, realmente, vocês foram configurados lá no interior de vocês como amarelo e ele vermelho. Vocês querem que eu modifique? Vocês podem entrar no... Vou te ensinar. Vocês entram no configuração e tira essa tela vermelha e tira essa tela amarela e vocês vão ver tudo colorido. O mundo é lindo colorido. E eles então ficaram assim, ó. Ah, não, nós vamos ter que aprender um monte de cor nova. Tá tão bom assim, tá tão bonito tudo amarelo, tá tão bonito tudo vermelho. Ah, não, eu não quero não. Eu também não. E aí ficaram receosos. Aí o técnico falou assim, bom, eu vou mostrar para vocês como faz. Pegou um celular lá e fez a configuração. Então, vocês vão lá na configuração interna de vocês, que vocês foram programados para ver desse jeito, só amarelo, só vermelho. E desprograma isso. E aí, vocês vão ver tudo colorido. E eles relutaram um pouquinho até que o amarelo falou assim, não, então eu vou mudar. Eu vou entrar na minha configuração. Gente, ele conseguiu ver tudo colorido. E achou aquilo lindo, maravilhoso. E realmente era lindo, maravilhoso. O mundo é colorido. E a gente só vê aquilo que a gente foi configurado. E aí eles ficaram amigos e aprenderam um monte de coisas coloridas. E aí tem o final da história que eu não vou contar. Mas isso é um e-book para criança. Só que nós somos configurados com histórias, com informações, com registros, com opiniões, com um monte de coisa que só enxerga isso. Isso serve para os jovens, para todos aí que estão brigando por política, por vacina, não vacina, é isso, é aquilo, é aquilo. Imagine que essa configuração pode ser refeita. Não é que eu tenho que ser vermelho ou ser amarelo. Eu posso ver colorido. O que é ver colorido? Ampliar a consciência. Entender que história, que notícia, que conversa, isso muda a nossa configuração. E se foi feito lá atrás, a história que me contaram pode estar me conduzindo, eu posso ter sido programada, configurada para ver só uma coisa. Para ver só a tristeza, para ver só a beleza, para ser felizes para sempre, tem que ser linda, maravilhosa, ter coroa e ter um príncipe. Ou temos que vingar e partir para a pancadaria, porque os heróis fazem isso. Como é que você está configurando o seu celular? Como é que você está configurando o celular da sua criança? Olha que importante. E assim, vamos terminar nossa live com essa mensagem de reflexão das histórias que você pode contar para sua criança. Eu tenho um cuidado para fazer história porque eu sei o efeito que isso causa. E terminamos sempre com amor, não é? Para fechar com o melhor de tudo, para vocês levarem essa mensagem aí dentro do coração de vocês. E aí, o meu amor pelas crianças, o meu amor pelo meu trabalho, faz com que eu coloque nas histórias, não só histórias, nos audiobooks e tudo, amor. Com que eu coloque nessa live, amor. Nos meus posts, amor. Faz com que eu desperte aqui, cada pessoa que entra aqui, eu olho o nome, às vezes eu nem consigo ler, né? A Dina Márcia, a Ejane, a Regiane, Rian, Ivanilde, e
tantas pessoas que chegam aqui, a hora que eu olho, assim, eu falo, gente, o meu amor que está reverberando, está trazendo essas pessoas para cá. Então, eu preciso falar coisas de amor. E o amor pelas crianças, para mim, representa um amor pelos pais, porque eu estou trazendo uma facilidade para que você não registre coisas que não são boas para sua criança, mas isso vai se refletir na sua vida, vai se refletir na sociedade, vai se refletir no mundo, nos filhos dos seus filhos. Então, quando você põe o amor em qualquer história que você for contar para o seu filho, positiva, coloque amor. Coloque o seu amor na hora de contar a história, coloque o seu amor na hora de falar as palavras, de colocar as palavras, de fazer o final. Enche de amor essa história, porque a história é mais fácil de acertar com amor. É muito mais fácil de acertar com amor. Então, esse é o meu recado de hoje. Conte histórias de amor para o seu filho. Conta as suas histórias de amor por eles. Conta a história de amor para o seu marido, conta a história de amor para os seus pais, conta a história de amor para os seus alunos. Coloque amor nas histórias, porque é isso que está precisando, de compartilhar esse amor. História grava. Então, agradeço muito por todo o amor de quem me ouviu aqui, de quem está aqui até agora, de quem está vendo depois esse vídeo. E um beijo com muito amor para você, tá? E continuamos aí na temporada da história com a Cris Libânio, trazendo outros aspectos na semana que vem. Importantíssimo! Semana que vem, quinta-feira, live com o Gran PhD, professor Francisco de Biasi. Foi meu professor, meu amigo, tá no livro do Curielo, e eu aprendi demais física quântica com ele e vocês também vão aprender. Então não percam, quinta-feira que vem, dia 11, às 20 horas aqui no meu canal, no Instagram, no Facebook, live especial com Francisco de Biasi. Nós vamos falar de física quântica, da pedagogia quanto. Francisco de Biasi, um estudioso, neurologista, famoso no mundo inteiro, artigos para o mundo inteiro, um monte de livros escritos, vocês vão adorar. Eu aguardo por vocês na próxima quinta-feira, às 20 horas, live especial com Francisco de Biasi, Gran PhD em Física Quântica. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Semana que vem vai ter mais surpresa, tá? Da temporada de história. Até mais. Tchau, tchau.